A palavra de Deus, ela nos adverte ao conhecimento da verdade, para que sejamos libertos. Agora, você acha que Jesus, ele deu essa palavra por dar? Você acha que Jesus deu essa palavra em vão? E aí é que é preciso buscar entender o que significa isso que Jesus está dizendo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pode subir. O que é que Jesus está dizendo com isso? Aí a gente vai ver as Escrituras nos ensinar o seguinte: crescei na graça e no conhecimento. E a gente vai ver as Escrituras falando com a gente, instruindo a gente, orientando a gente. Aí a gente vai trabalhando, meditando, examinando, buscando conhecimento de Deus nas Escrituras. A gente vai ver Deus nos ensinando para que a gente tenha o entendimento que nós precisamos ter para a vida com Ele. E quando a gente vai se dedicando à palavra, sentindo a necessidade de conhecer e prosseguir em conhecer, a gente vai vendo a nossa necessidade da palavra, a importância da palavra para a nossa vida de fé com Deus. A gente vai meditar na palavra, vai examinando a palavra, e a palavra vai dizer assim: que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, aí eu começo a analisar e observar que a nossa vida para com Deus precisa do conhecimento. Esse conhecimento que nós precisamos é o próprio Deus que nos traz, que nos ensina, que nos conduz, nos mostra, nos instrui. E a gente precisa desse conhecimento. O conhecimento é para você ser liberto. Não estar mais preso na mentira e no engano do diabo, por onde faz as pessoas continuarem perdidos de Deus. O engano, a mentira do diabo, é em relação a Deus. Ele pega a verdade de Deus e transforma em mentira. Ele pega a mentira dele e transforma em verdade. Infelizmente, muitos estão seguindo nesse caminho de mentira, pensando que estão na verdade. Então, hoje, eu aprendo direto de Deus. Não sou mais menino, levado por nenhum conceito, ensino, doutrinas. Não sou mais menino que me deixe levar por qualquer um que diz que Deus está usando e falando. Não sou mais menino para me deixar conduzir pelos homens, sendo propriedade e negócio dos homens, vivendo uma vida vã, perdido da direção de Deus. Hoje, eu sou adulto na fé, amadureci na fé, porque eu busquei o conhecimento da minha fé. Eu busquei o conhecimento da fé, para que eu me mantenha na fé. Eu busquei conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E até hoje eu continuo buscando cada dia. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que estar sendo guiado por Ele para não me perder dele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A minha vida de fé, de comunhão com Deus, tem que ser pela palavra, porque senão eu não tenho a direção de Deus. Eu ando perdido de Deus. Se eu não andar pela palavra, guiado, dirigido, instruído por essa palavra, que é lâmpada e luz para me guiar, eu continuo perdido. E o pior de tudo,
pensando que eu estou salvo. Quantos estão aí, perdidos de Deus, pensando que estão salvos em Deus? Por que isso? Porque não estão sendo guiados pela luz de Deus. Que luz é essa? Qual é a luz de Deus? Qual é o caminho para eu poder seguir com Deus? Qual é a verdade de Deus? Para que eu possa verdadeiramente estar em Deus e não estar escravo do maligno pela mentira e o engano. Quando eu examino a palavra, eu vou conhecer essa verdade de Deus, eu vou conhecer esse caminho para com Deus, eu vou conhecer o meio da vida com Deus. Quando eu começo a examinar a palavra, que é a fonte do conhecimento de Deus, é aqui. Eu aprendo mais de Deus. Eu tenho conhecimento de Deus. E esse caminho, essa verdade, esse meio de vida com Deus, a gente encontra em Cristo, por Cristo. Em Cristo, por Cristo. Não tem nenhuma vida com Deus para ninguém, dentro de nenhum ambiente, por meio de nenhum outro meio. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Rapaz, nós temos que entender o que Jesus ensinou com isso. Tem tanta gente citando isso aí, mas está citando da boca para fora. Não está tendo um entendimento aqui, porque estão totalmente perdidos dessa palavra. Estão totalmente fora do que Jesus ensinou. Estão se conduzindo totalmente por outro caminho que a palavra não mostra. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, inclusive é muito bom observar isso, que Jesus disse, ninguém vem ao Pai, porque eu não preciso ir ao Pai por ali, aqui ou acolá, como ensinam aí. Eu preciso chegar ao Pai por Cristo. Por isso que Jesus disse, ninguém vem ao Pai, porque o Pai não estava no templo dos judeus. O Pai não estava no sacrifício do judeu. O Pai não estava nas oferendas que os judeus faziam. O Pai não se encontrava e nem estava na vida religiosa dos judeus, com seus sacrifícios, suas penitências, seus holocaustos, seus votos. O Pai não estava em nenhum daqueles lugares que eles pensavam que estavam. Quando Jesus diz, ninguém vem ao Pai, é porque o Pai estava em Cristo. E quem está em Cristo, o Pai está nele e ele está no Pai. Tem um ensinamento muito profundo que a gente precisa ter o entendimento desse ensinamento de Jesus, de João 14,6. Interessante que Jesus nunca conduziu ninguém para buscar a Deus em nenhum lugar. Jesus nunca dirigiu ninguém a nenhum lugar. Ele era judeu. Como homem, Jesus, ele era judeu. Jesus poderia colocar o povo para buscar a Deus no templo, porque ele, como judeu, tinha que ir adorar a Deus no templo. Só que Jesus não veio para adorar a Deus em templo. Não veio ensinar ninguém a ir para o templo. Jesus veio ensinar o homem o caminho para o homem encontrar Deus, que não era no templo. Não é em nenhum templo, igreja, religião. Jesus, ele era judeu. Como judeu, ele poderia ser fariseu, saduceu, escriba. Ele poderia ser ou pregar os conceitos e valores de alguma dessas religiões. Mas Jesus não pregou, não defendeu. Ao contrário, ele condenou e reprovou tudo que se vivia nas religiões judaicas. Todos os conceitos, preceitos, valores, os meios que o povo estava sendo ensinado, vivendo, praticando, sendo devoto. Jesus condena tudo isso. Você acha que foi em vão aquela palavra que Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adora, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus? Quando Jesus ele começa a trazer o ensinamento dele para o conhecimento do povo, escute isso. O que Jesus ensinou é a verdade de Deus. O que Jesus ensinou é a revelação de Deus.
O que Jesus ensinou é a direção que o homem precisa conhecer e seguir para estar em Deus. E Jesus não ensinou ninguém a nenhum conceito religioso. Jesus não dirigiu ninguém a nenhuma religião. Jesus não orientou ninguém a estar ou buscar alguma religião ou igreja verdadeira para estar dentro dela, servindo e sendo de Deus. Quando Jesus dá essa palavra de João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, Jesus estava ensinando aquele povo, advertindo aquele povo, que essa palavra foi para os discípulos, mas esse ensinamento de Jesus é para toda a humanidade. Ele deu nesse contexto aqui para os discípulos, mas isso foi o que os discípulos pregaram, que Ele é o meio, o caminho, o único acesso a Deus, o Pai, é por Ele. Quando Jesus disse isso, Jesus colocou por terra toda a estrutura da mentira que estava sendo pregada dentro da religião. Colocou por terra todos os conceitos, princípios e valores que a religião pregava naquela época de Jesus. A religião judaica, os fariseus, saduceus, escribas e outras religiões que levavam o povo a entender que encontrariam a Deus, que estavam em Deus, que eram de Deus por meio de cada religião. Inclusive, um dos grupos que foi um dos principais que resistiram contra Jesus foi o grupo dos fariseus. Porque os fariseus, eles se denominavam a religião exclusiva. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele era zeloso da religião mais severa, que era o farisaísmo. Porque os fariseus se denominavam como os especiais de Deus, a ponto de julgar os demais. Porque Deus só era com eles. Porque só no meio deles encontravam Deus. E esses homens estavam tão cegos que Jesus vai dizer que eles eram filhos do diabo. Se você ler o contexto de João capítulo 8, você vai entender isso. Jesus está ali falando com irreligiosos, fariseus. Jesus vai dizer que eles, que se diziam de Deus, Jesus vai dizer, vocês são do diabo. Porque se vocês fossem de Deus, ouviria a minha doutrina, porque a doutrina que eu trago não é minha. A palavra que eu prego é do Pai. E vocês não recebem. Isso mostra que vocês não são de Deus. Porque quem é de Deus não é quem diz que é, não é quem está em nenhuma religião, é quem ouve e crê, está na luz de Deus, que é a palavra. Quem nega a palavra, irmão, isso é uma prova de que não é de Deus. Quem vive o princípio fora da palavra, quem se conduz na direção contrária à palavra, quem vive pregando valores e preceitos que reprova a palavra, não é de Deus, irmão. Não é de Deus. É o que Jesus disse, o que vale é isso. Jesus vai dizer, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus, se conduz na palavra de Deus, persevera na palavra de Deus, não apostata da palavra de Deus, porque se mantém fiel, guardando a palavra dele e não negando o nome dele até a morte, para ser salvo. Quem é de Deus não é quem está em nenhuma igreja ou religião, não é nenhum líder com título de homem soberano de Deus. Quem é de Deus é quem está na palavra. Então, quando a gente passa a ser prudente e analisar o que Jesus ensinou, a gente vai aprender a verdade de Deus, que vai nos libertar da mentira dos homens, do diabo, aliás, pregada pelos homens. A mentira do diabo pregada pelos homens, como se fosse verdade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje não. Hoje, eu não sou mais menino levado por ventos de doutrinas. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui na carta aos Efésios. Paulo vai dizer no capítulo 4 de Efésios, no versículo 14. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em rodas por vento de doutrinas, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Eles falsificam a palavra.
para enganar os meninos que são levados pelos ventos de doutrina nessas rodas, nesses ambientes, nesses lugares. A palavra me ensina isso, que eu não devo ser mais menino. Eu tenho que crescer, ser adulto na fé. Tenho que ser menino na malícia, ter a inocência, não deixar minha mente usando para a malícia. Mas eu tenho que ser adulto na fé, no conhecimento, no entendimento de Deus. O que a gente vê hoje é os meninos sendo levados por vento de doutrina, pelos homens enganadores e fraudulentos. Eita, Deus está ali. Tem milagre de Deus. Tem cura de Deus. Eita, tem o profeta de Deus, tem revelação, tem visão. O povo enchendo esses ambientes para viver esses movimentos vãs, paganismo, misticismo, vivendo heresias de perdição, o paganismo. Porque são meninos, não são prudentes, são nércios. Então, meus amados irmãos, o que eu quero que vocês entendam é isso. Precisamos ter o conhecimento de Deus. Hoje eu tenho conhecimento da verdade de Deus. Hoje eu não sou mais levado a buscar a Deus ali, aqui ou acolá. Porque hoje a verdade me ensina que Deus está em mim. Eu não tenho necessidade, eu não preciso buscar a Deus em nenhum lugar. Porque hoje a palavra me ensina que Deus está em mim. Se Ele está em mim, por que eu vou buscar Ele ali, aqui ou acolá? Então eu estou perdido desse entendimento que a Bíblia me revela. Eu estou sendo conduzido em outros conceitos que não é o que o Evangelho mostra. Eu tenho que crer nisso, que Jesus está em mim. Então jamais eu vou me deixar levar por esse conceito maldito, esse vento de doutrina de buscar a Deus em algum lugar. Vocês estão entendendo isso? Isso é importante. Pois não, irmão? Tudo bom? Roberta. Tá ok, irmão? Só deixar, hein? Beleza. Novo. Vocês estão entendendo? Hoje eu não sou mais menino levado pelos ventos de doutrinas, pelos enganos dos homens, que com fraudulência pregam a palavra de Deus, falsificando ela, fraudando a palavra. Eu não vou mais nessa conversa de ir para nenhum lugar para adorar a Deus. Eu não adoro a Deus em nenhum lugar. Não, você tem que vir adorar a Deus aqui, ali, acolá. Não. Hoje eu conheço a verdade. Não, vá buscar, vou adorar a Deus ali, vou adorar a Deus acolá. Não, hoje eu tenho conhecimento de que a adoração a Deus é na minha vida, no meu viver, me negando e guardando a palavra dele na minha vida, aquilo que ele me ensinou, aquilo que ele me conduziu a andar, me orientou a seguir. Adorar a Deus é isso. Não é eu estar numa devocional, não é eu estar numa social, num ajuntamento, na formalidade religiosa, para adorar a Deus. Hoje eu não preciso me deixar levar por essa mentira de ir ali, aqui e acolá para adorar a Deus. Porque hoje eu tenho conhecimento da verdade. Porque eu não sou mais menino na fé. Eu não vou mais buscar a Deus em canto algum que alguém diga: venha buscar a Deus, venha para a casa de Deus. Porque eu sei que a verdade me ensinou que eu sou a casa de Deus. Aonde Deus habita não é ali, nem aqui, nem acolá. É na minha vida, no meu viver. Eu sou o templo, eu sou casa, eu sou morada de Deus. Como a palavra me revela. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Efésios 2, do 21 ao 22. Eu creio na palavra, irmão. Hoje eu não estou mais sendo guiado por esses homens fraudulentos que falsificam a palavra. Hoje a minha vida é guiada pela palavra, porque hoje eu me dedico a buscar a Deus aqui. Não é ali ou acolá, na direção dos homens. Hoje eu busco a Deus aqui na palavra dele, para aprender dele, para andar com ele, para estar nele, para adorar ele, para servir a ele, para manter-se na salvação dele. É aqui que eu busco a Deus. É aqui que eu alicerço minha vida. É aqui que eu centralizo o meu viver com Deus. Não é mais dentro de um ambiente religioso. Não é por de sacrifício ou devoção religiosa. A minha busca de Deus hoje é na palavra. Pela palavra. Porque hoje eu tenho a minha mente iluminada. Eu conheci a verdade. Eu sou liberto. Eu não vivo mais praticando o paganismo dentro de igreja. Campanha, pacto, voto. Para Deus me abençoar. Eu não preciso estar vivendo nenhum sacrifício religioso.
nenhum cerimonial religioso para Deus me abençoar. Porque eu sei que a bênção de Deus já está na minha vida por Cristo. Não é por campanha, não é por pacto, não é por voto. Eu não centralizo minha vida, mais o meu viver, consagrando e sendo devoto a uma instituição religiosa, como se ali eu tivesse de estar servindo, vivendo, ativo, praticando, como meio de vida com Deus, servindo a Deus, obra de Deus, irmãos. Eu não vivo mais dentro dessa direção, dessa escravidão, dessas obrigações, dessas tarefas, para cumprir meta, para submeter-se ao legalismo religioso, como se isso fosse a minha vida servindo a Deus, porque eu conheci a verdade. Servir a Deus é eu estar em Cristo, submisso à palavra dele, guiando, me negando, colocando a minha vida, renunciando os meios que não condiz com aquilo que Cristo ensinou, para ser fiel a Cristo. Servindo a Deus com a minha vida entregue a Cristo, submissa a Cristo. Eu não me submeto mais a nenhuma liderança desse mundo, seja religiosa ou qualquer outra, que não está me conduzindo na palavra de Deus. Eu não coloco minha vida sobre submissão de obediência cega a um líder religioso que diz a mim, que quer me convencer que ele é a autoridade espiritual de Deus para a minha vida. Eu não me submeto a nenhuma liderança religiosa, nenhuma, que vem me querer persuadir que se eu não me submeter a ele, eu estou me rebelando contra Deus. Eu não estou obedecendo a Deus, porque eu tenho que estar sobre a cobertura espiritual de um líder religioso. Sabe por que eu não me submeto mais a isso? Porque eu conheci a verdade. A única autoridade para nós que somos igreja, membros do corpo de Cristo, é a palavra, é Cristo. Não tem outra cabeça. Jesus não deixou Paulo, nem Pedro, nem nenhum líder religioso como cabeça para a gente se submeter. Submeter-se a Cristo pela palavra dele. E se alguém, seja qual for o líder religioso, não te prega a palavra, prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não obedeça. Aparta-se desse homem. Não receba ele como mestre, como professor, como pastor, como ensinador de Deus para a tua vida. Sai da direção desse homem, enquanto é tempo para tu não se perder com ele. Porque o que é que os homens ensinam hoje? Obedeça a seu pastor, seu líder, porque ele é a autoridade espiritual de Deus para a sua vida. Onde foi que Deus deixou isso para a gente seguir? Aonde Jesus estabeleceu alguma igreja ou algum líder de igreja para a gente estar submisso a ele na igreja dele? Eu pergunto a você. E que você vai buscar a resposta em Cristo, na palavra de Cristo. Porque se você ficar com a sua visão alienada, com a sua mente cauterizada, dentro do que esses homens ensinam, você nunca vai encontrar o caminho para Deus. Vai continuar na perdição e vai sofrer a vergonha e o desprezo eterno quando deste mundo partir para a eternidade. Pensando que você está em Deus. Você precisa acordar enquanto é tempo. Você precisa acordar enquanto é tempo. Eu não coloco mais minha vida de comunhão com Deus entre igreja, entre pastor. Eu não coloco mais homens, instituição, ritual, nada como intermédio da minha vida com Deus. A minha vida com Deus depende de Cristo, o único intermédio para que eu tenha a minha vida com Deus. Não é de uma igreja, não é de um líder religioso, não é de sacrifício, não é de cerimonial, não é de penitência. A minha vida com Deus é unicamente dependente de Cristo. O povo está colocando igrejas, cultos, objetos, sacrifícios, homens, instituição, como intermédio para ele estar na comunhão com Deus. Para Deus operar na vida dele, para ele ter a vida com Deus. Não coloque nenhuma instituição religiosa, nenhum líder religioso. Jesus não disse a ninguém para ir a Deus, crendo nele e estando em algum lugar para poder ser de Deus. Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, quem está em Cristo está em Deus. Quem está guiando a Cristo está na direção de Deus. Quem está guiado por Cristo está na direção de Deus. Quem está em Cristo, não há nenhuma condenação. A minha salvação não é dentro de uma instituição religiosa, vivendo o cerimonial de batismo, de ceia,
de dízimo, de sábado, para que eu entenda que eu sou salvo porque eu participei daquilo. A minha salvação não depende de uma igreja, para que eu entenda que eu sou salvo porque estou na igreja. A minha vida com Deus, a minha salvação, a bênção de Deus na minha vida, não depende de um ritual religioso, de pacto, de voto de campanha, de batismo, de cerimônia, de ceia, de guardar sábado. A minha vida de comunhão com Deus para a salvação não depende da igreja A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, porque muitas igrejas que se colocam como lugar, meio de salvação para o povo, para viver com Deus. Enquanto eu olho para a palavra e aprendo a verdade que a palavra me ensina, Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, pelo qual devemos ser salvos. Jesus Cristo é o único meio de salvação. Então, quando eu me dedico à palavra de Deus, vou buscar o conhecimento, eu não sou mais menino levado por vento de doutrina, para viver preso no engano, na mentira dos homens, que se colocam como mediador de Deus para o povo, que toma o lugar de Cristo e se coloca como ponte, como meio, como elo, como mediador para o povo chegar a Deus e viver com Deus. Tem homens dizendo, traga o seu pedido que eu vou levar para Deus te abençoar. Meu irmão, saia desse engano. Você não precisa ir para nenhuma igreja, pedir a nenhum pastor para levar a tua oração para monte, para queimar a tua oração como incenso para Deus sentir. Isso é tudo paganismo, irmão. Os líderes religiosos estão aí, fazendo o povo entender que é por meio deles que o povo vai alcançar a graça de Deus. Aí eles sobem monte, né? Eles estão lá naquele objeto chamado Arca da Aliança. Eles usam essa mentira para enganar vocês, fazendo vocês pensar, eita, o pastor subiu o monte para pedir a Deus por mim. Deus vai me dar a minha vitória. Você está perdido de Deus há tanto tempo e você não sabe. Isso tudo é mentira, é estratégia do diabo para tirar você do alvo, do caminho, da direção, da luz de Deus, para que você permaneça nessas trevas. Deixa a luz de Deus iluminar o teu entendimento, meu irmão, minha irmã. Deixa de ser um escravo, vivendo atividade, compromisso, obrigação, metas dentro da igreja. Onde você centraliza a sua vida com Deus, não é na palavra, não é em Cristo. É em igreja, em atividade, em responsabilidade, em trabalhos religiosos. Deixa de ser um objeto, um produto da religião. Vai ser discípulo de Cristo, irmão. Vai ser discípulo de Cristo. E como é que eu posso ser discípulo de Cristo? Vá aprender com o próprio Jesus? Vá aprender com o próprio Jesus. João 8,31. Se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Discípulo de Jesus é quem está andando com a sua vida de regra de fé e prática, guardando e praticando a palavra dele. Discípulo de Jesus não é quem está dentro da igreja adorando a Deus. Discípulo de Jesus não é quem vai para a campanha, pacto, voto, marcha. Discípulo de Jesus não é quem sobe monte para buscar a Deus. Discípulo de Jesus não é quem está indo para a casa de Deus adorar a Deus. Discípulo de Jesus não é quem está vivendo na direção dos líderes religiosos como autoridade de Deus para a vida dele. Sabe por quê? Porque Jesus não ensinou isso. Então você que vive isso, você não é discípulo de Jesus. Jesus não ensinou isso. Você é discípulo desses líderes religiosos, aonde você está servindo não é a Deus, é a eles na religião deles. Então aprenda de Jesus, deixe de ser menino, vá buscar o conhecimento da verdade para que você seja liberto e saia dessa escravidão, dessa penitência, desse flagelo, dos fardos, dos jugos, das proibições, das obrigações que os homens colocam sobre vocês com o pretexto de que é para Deus. Vai encontrar o conhecimento de Cristo, vai conhecer a verdade que é Cristo, para você ser liberto. E estar com a certeza, com a convicção, com a garantia e a segurança da salvação, que não é dentro nem por meio de igreja, é em Cristo e por Cristo, quando você conhece a verdade, é liberto e se converte a Ele. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Aqui é o meu ministério, ministrar a verdade do Evangelho de Cristo, levando para todos o poder de Deus, que salva aquele que crê. Se você crê na verdade que é Cristo, no que Ele ensinou, você
será salvo verdadeiramente. Se você continuar na mentira, pensando que é a verdade dentro das igrejas, guiado pelos teus líderes, você vai ficar pensando que é salvo, e no final do labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, grande será a decepção, o desprezo e a vergonha eterna, quando você partir para a eternidade. Porque você vai ver que viveu uma mentira pensando que era verdade. Porque salvação, vida com Deus, não é por esse entendimento que você está tendo. Não é por esse caminho que você está sendo ensinado a seguir. Não é dentro desse ambiente, não é nesse lugar que você está. Salvação e vida com Deus é por meio de Cristo, estando com a tua vida alicerçada com Deus na palavra de Cristo. Amém, meus amados irmãos? Então que Deus vos ilumine com essa luz que foi levada para o seu entendimento. Que seja iluminado e que o Espírito Santo esteja te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e te dando o entendimento, o conhecimento do caminho para tu chegar a Deus. Amém?